Bom dia, meus queridos e amados irmãos, mais um dia nesta quinta-feira, dia 13 de maio, estamos estudando nessa semana a lição de número 7, que traz o tema Aliança do Sinai. Já vimos então a aliança que Deus fez com Adão, a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com Noé, né, a aliança noética. Também vimos a aliança que Deus fez com Abraão, né, a aliança abraâmica. Estamos estudando agora a aliança sinaítica, ou seja, a aliança feita no Sinai, né, Moisés, o povo de Israel. Queridos, nesta semana o verso para memorizar encontra-se ali no livro de Êxodo, no capítulo 19, verso 4, que diz o seguinte: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim, né? Deus manifestando aqui a maneira como ele se preocupou e a maneira como ele trabalhou para tirar o povo ali da escravidão do Egito. A lição de hoje, especificamente, lição dessa quinta-feira, dia 13 de maio, promessas, né? Trazendo aí o tema, um pequeno tom aí de ironia, devido à má compreensão que o povo de Deus teve em relação à promessa, à aliança que Deus havia lhe proposto, com o benefício de trazê-los à salvação e trazê-los à missão de pregar o evangelho. Queridos, as alianças, nós devemos entender coisas que o povo de Deus ali na ocasião não entenderam. As alianças são pequenos desdobramentos, revelações progressivas do mesmo plano de salvação. A base de todas as alianças é a graça de Deus. Isso devemos até hoje. Muitas pessoas não compreendem isso, né? Já havia dito aqui durante a semana, existe uma doutrina dispensacionalista que acredita que no Antigo Testamento a salvação era feita por Deus mediante a obediência da lei, no Antigo Testamento e no Novo Testamento mediante a graça, ao favor de Deus. Isso é uma compreensão equivocada desse assunto, dessa matéria. À primeira vista, tudo parecia bem. O Senhor tinha livrado o seu povo, oferecido a ele as promessas da aliança. E ele havia concordado em fazer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Era um negócio de sucesso, certo? Vamos ver então qual foi a resposta de Israel. Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 10, verso 3, olha o que ele fala. Romanos capítulo 10, verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O texto deixa bem claro aqui a má compreensão do povo de Deus em relação à justiça de Deus, que só pode chegar a nós por intermédio do seu Filho. E essa justiça ela é oferecida, ela não é ganha, ou seja, não é com as nossas boas obras que ganharemos, né, que receberemos a justiça de Deus imputada a nós. A justiça de Deus, a graça de Deus, já fala, é graça, é favor de Deus, favor imerecido, benevolente de Deus para com a humanidade. Em tudo que Deus nos pede para fazer, nosso relacionamento com Ele deve ser fundamentado na fé, que apresenta o fundamento sobre o qual as obras se desenvolvem. É natural. As obras em si mesmas, por mais puros que sejam os seus motivos, por mais sinceras e numerosas que sejam, não pode nos tornar aceitáveis aos olhos de um Deus santo. Não podiam no tempo de Israel e também não podem em nossos dias. Já fala lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Que narra essa realidade. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, vem de Deus. O verso 9 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. É isso que acontece quando a pessoa compreende que a sua salvação é mediante as suas boas obras. A pessoa se torna um crítico quanto mais das outras pessoas, que ela julga estar errada e não seguir o mesmo padrão que ela segue. Isso é muito triste. Queridos, se a Bíblia repetidamente enfatiza as obras, porque elas não podem nos tornar aceitáveis aos olhos de Deus. Abre a sua Bíblia aí lá no livro de Isaías, no capítulo 53, verso 6. Olha o que está escrito. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, queridos, as iniquidades que caiu, o preço da iniquidade que caiu sobre Cristo, a morte que Cristo recebeu era a minha morte, a sua morte. A punição que Cristo recebeu era a minha punição, a sua punição. Por quê, irmão Fábio? Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. É isso que acontece quando nós estamos afastados de Deus, afastados do caráter de Deus. A nossa natureza se revela e temos atitudes que não agradam ao Senhor. Isaías 64, verso 6 diz o seguinte: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que esses textos são claros, queridos. Infelizmente, o povo hebreu acreditava que a obediência havia se tornado o meio de salvação, não o resultado da salvação. Ele buscou a justiça em sua obediência à lei, não a justiça de Deus, que vem mediante a fé, que é o meio pelo qual alcançamos a graça de Cristo. A aliança do Sinai, apesar de ter vindo como um conjunto muito mais detalhado de instruções e leis, foi concebida como uma aliança de graça, tanto quanto todas as outras alianças anteriores. Essa graça concedida livremente provoca uma transformação no coração que leva à obediência. Evidentemente, o problema não era a tentativa do povo de obedecer. A aliança exigia que eles obedecessem. O problema era o tipo de obediência que ele prestava, que realmente não era mesmo obediência, como mostrou a história subsequente da nação. Queridos, devemos entender, Israel buscou a justiça em sua obediência à lei, não a justiça de Deus. O povo não entendeu que a graça de Cristo é a fonte de salvação. O povo não entendeu que o sangue de Cristo é um meio de salvação. O povo também não entendeu que a fé em Cristo é o método da salvação. E o povo também não entendeu, principalmente não entendeu, que a obediência a Cristo são os frutos da salvação, ou seja, o resultado de um relacionamento sincero com Deus. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. E é totalmente ao contrário. Eis aqui uma oportunidade para a falsificação ser aceita como verdade. Então, queridos, voltemos à palavra de Deus, voltemos a entender esse assunto que volta e meia permeia a ser discutido no meio dos cristãos, e muitas pessoas têm uma visão equivocada sobre esse assunto, a questão da graça, da lei. A graça é o favor de Deus. A obediência à lei, ela não foi abolida como muitos pastores andam ensinando por aí. A lei ela é vigente porque ela corresponde ao caráter de Deus. Ok? Então nós devemos buscar um relacionamento com Cristo, e um relacionamento com Cristo naturalmente gerará em nós boas obras, que é a obediência à lei. Então, irmãos, tenha um dia abençoado hoje, que as pessoas possam desfrutar do caráter que há em você, o caráter de Deus. Que as pessoas possam ver em você o amor de Cristo. Que as pessoas possam ver em você uma pessoa que possa transmitir uma palavra de esperança, uma palavra de amor, de perdão. Seja você uma bênção para Deus e transmitam essa graça que Cristo lhe deu para elas também. Que o Senhor Jesus abençoe seu dia. Fique com Deus, um forte abraço. Muito obrigado. Tchau.